Trump diz que vai marcar encontro com Lula na semana que vem. E você vai ver também. Certinho. Em discurso na ONU, Lula diz que Brasil vai defender a democracia. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e aqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. O Ministério da Saúde antecipa a recomendação de mamografia para mulheres acima de 40 anos. Perseguição à moto na contramão acaba em acidente no Rio de Janeiro. E ainda, 3 empresas querem comprar o naming rights do Maracanã. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta terça-feira. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursou hoje na Assembleia Geral da ONU. E durante o evento ele se encontrou com o presidente Lula, aliás, um encontro bastante esperado. E disse que os dois devem ter uma reunião na próxima semana. To help in any of them. Durante o discurso na Assembleia Geral, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que ele e o presidente Lula vão se reunir na semana que vem para debater retaliações dos países por conta do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. No discurso, Trump criticou de forma indireta o processo de condenação e disse que a censura, repressão, corrupção judicial e perseguição a críticos políticos no Brasil. Essa será a primeira reunião entre os líderes desde o início do tarifaço. Durante o discurso, Trump disse que estava entrando no plenário da ONU quando viu Lula saindo. Ambos se abraçaram e concordaram que iria se encontrar na semana que vem. Trump disse que Lula parece um homem muito legal, que gostou muito dele e teve uma química excelente com o presidente brasileiro. O encontro de Lula e Trump foi confirmado por fontes do governo brasileiro, mas ainda não há informação se a conversa deve ocorrer ao vivo ou por telefone. Olha, e um pouco antes, o presidente Lula abriu a Assembleia Geral da ONU. Em seu discurso, Lula afirmou que o Brasil vai defender a democracia. Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades. Cultuam a violência, exaltam a ignorância, atuam como milícias físicas e digitais e cerceiam a imprensa. Mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia, reconquistada há 40 anos pelo seu povo, depois de 2 décadas de governos ditatoriais. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e aqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela. E o projeto que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 será votado na quarta-feira na Câmara, na quarta-feira da semana que vem na Câmara dos Deputados. A informação foi confirmada pelo presidente da Casa, Hugo Mota, dos Republicanos, que se reuniu hoje à tarde com líderes partidários. E a aprovação da proposta é uma das prioridades do governo Lula desde a época da campanha. O texto foi enviado pelo governo ao Congresso em
março e já foi aprovado por uma comissão especial em julho. Na reunião de hoje, o texto foi bem recebido pelas lideranças dos partidos aliados do governo e também da oposição. Olha aí, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados abriu hoje um processo que pode levar à cassação de Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, por condutas incompatíveis com o mandato de um parlamentar. O deputado foi eleito por São Paulo e, desde o início do ano, mora nos Estados Unidos. Frequentemente, ele tem se reunido com líderes da Casa Branca e é acusado de ser um dos incentivadores das sanções econômicas feitas pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros e autoridades do judiciário. Isso em troca de proteger o pai, Jair Bolsonaro, que foi condenado esse mês a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. O processo foi instaurado a pedido do PT e avaliará se há elementos para que Eduardo Bolsonaro tenha um mandato cassado por quebra de decoro, que é quando um parlamentar não está de acordo com a conduta esperada de um representante da população. A abertura do processo é a primeira fase do procedimento no Conselho de Ética. O presidente do órgão, o deputado Fábio Chiochetti, do União de Santa Catarina, tem até sexta-feira para escolher um relator do caso. Geralmente, todo o processo dura até 90 dias, mas membros do Conselho de Ética avaliam que a análise deve ocorrer em menos tempo. E o Ministério da Saúde divulgou novas recomendações para o exame de mamografia. Agora, mulheres a partir dos 40 anos são instruídas a fazer o exame. Vamos conferir. Para prevenir e para haver a descoberta precoce de câncer de mama, as mulheres de 40 a 49 anos agora são recomendadas a fazerem o exame de mamografia, por vontade da paciente ou indicação médica. Antes, somente mulheres de 50 a 69 anos eram orientadas, e ainda havia regras que dificultavam a realização do exame para mulheres mais novas. Agora, com a nova regra, a faixa etária de 50 a 74 anos deve fazer o rastreamento bienal, que é a realização da mamografia a cada 2 anos. Isso tudo está sendo feito para que mais mulheres façam o exame, ainda mais porque, no Brasil, 37% dos diagnósticos de câncer de mama acontecem já no estágio 4 ou 5 da doença, que já é avançado, e muitas vezes não há o que fazer. E hoje nós temos o quadro Desvendando Fake News, aqui no Jornal das 18h30. E quem vai apresentar, como sempre, é o Alexandre Cardoso. Boa noite, Alê. Seja bem-vindo. Qual é a notícia de hoje, Alê? Boa noite, Kleber. Boa noite a todos. E hoje, aqui no Desvendando Fake News, vamos falar de um suposto vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Circulou nas redes sociais um vídeo no qual Jair Bolsonaro aparece pedindo doações para pagamento de dívidas de processo e despesas médicas. O anúncio pago da rede social Meta, dona do Facebook e Instagram, dizia que os ataques, processos, dívidas e os problemas de saúde tem sido um fardo muito pesado para o ex-presidente e pedia ajuda em uma vaquinha para os patriotas. Mas o anúncio é falso, Kleber. O vídeo usa IA para manipular uma gravação que foi publicada no dia 14 de julho no perfil oficial do ex-presidente no Instagram. No registro, Bolsonaro diz que não afirmou à Jovem Pan que estava fora das eleições de 2026. Em nenhum momento mencionou alguma vaquinha solidária. A campanha mentirosa redirecionava a vítima para um site que imita a plataforma de doações online Vaquinha e aplicava o golpe do Pix. A página induzia a vítima a inserir dados pessoais e o valor da suposta doação. O dinheiro vai para uma intermediadora de pagamentos que não deixa claro quem é o destinatário final. A Meta não se pronunciou sobre o caso. Bom, Kleber, por hoje é só, mas a qualquer momento eu volto com mais notícias. Então fique sempre alerta e até mais. Até mais, Ale. E esse alerta é muito importante, é preciso realmente ficar atento. E veja a seguir, perseguição à moto na contramão acaba em acidente no Rio de Janeiro. E ainda, 3 empresas querem comprar um naming rights do Maracanã. Nós voltamos já.
Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. Uma perseguição de moto pela contramão acabou em acidente no Rio de Janeiro. Tudo foi gravado. Veja agora com o Anderson Nascimento. Uma perseguição policial terminou em acidente na BR-101, na altura do quilômetro 105, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O caso aconteceu na tarde do último domingo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 2 homens em uma motocicleta, ambos sem capacete, desobedeceram a ordem de parada e invadiram a contramão durante a fuga. A perseguição durou cerca de 2 quilômetros e terminou quando o motociclista perdeu o controle da moto. Ambos os ocupantes do veículo foram socorridos e levados ao Hospital Adão Pereira Nunes, em São João de Meriti. Após o atendimento médico, os 2 foram presos. A PRF segue investigando o caso e não divulgou detalhes sobre possíveis infrações anteriores ou a motivação da fuga. Foram lavrados termos circunstanciados de ocorrência pelos crimes de desobediência e lesão corporal culposa. E o ministro Alexandre de Moraes suspendeu uma lei estadual de São Paulo que dava poder às prefeituras para regulamentar o serviço de moto por aplicativo no estado. A decisão do ministro foi questionada pelo prefeito da capital, Ricardo Nunes. O estado brasileiro que mais usa carros por aplicativo também é o estado que mais tem motocicletas rodando pelo país. Mas diferente dos veículos de 4 rodas, em São Paulo, o serviço de moto por aplicativo tem encontrado muita dificuldade para funcionar. E o motivo é a lei estadual sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas, em junho deste ano, que deu aos municípios paulistas o direito de regulamentar o serviço, antes mesmo que ele pudesse entrar em funcionamento. Mas quando tudo parecia estar decidido, uma determinação de Alexandre de Moraes mudou o cenário totalmente. O ministro suspendeu a lei. Para ele, a legislação estadual pode até mesmo ser inconstitucional. Então, diante desta situação, qualquer regulamentação que tenha o município que obriga ou não o mototáxi, o motofrete a seguir, se existir uma regulamentação dentro do município, esta regulamentação é considerada como inconstitucional. Por quê? Porque a prefeitura, o município, não pode tratar desta lei. Quem pode tratar dessa lei é apenas o Congresso Nacional, que é a junção da Câmara e do Senado Federal. Apesar dessa decisão do ministro e de toda a expectativa dos motociclistas e também dos milhões de usuários de viagens por aplicativos, o serviço de mototáxi ainda não está liberado em São Paulo. Moraes suspendeu a proibição municipal, mas uma decisão definitiva ainda depende do plenário do Supremo Tribunal Federal. Com isso, a opção de viagens com motocicletas segue indisponível e essa briga pela liberação do serviço ainda deve render por bastante tempo. Já quem não gostou nada disso foi Ricardo Nunes. O prefeito de São Paulo disse que a postura de Moraes é totalmente incoerente, uma vez que o próprio ministro já havia se posicionado contra o serviço de mototáxi anos atrás. De acordo com o prefeito, essas medidas visavam a segurança de todos e por isso o governo de São Paulo vai continuar na luta pela proibição do serviço. Dizer que nesse momento continua proibido o serviço de atividade de transporte de passageiros em moto, até porque tem uma decisão do Tribunal de Justiça que está dando 90 dias. São Paulo tem 1.300.000 motos. Ano passado, 483 pessoas morreram de acidente de moto na cidade de São Paulo. Então, é óbvio que esse tipo de serviço vai gerar muitos acidentes, muitos óbitos, e é por isso que nós somos contrários a essa atividade aqui, para preservar vidas, para preservar que não tenha acidentes. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Bruno, vamos começar a falar de bola rolando, já que hoje nós temos brasileiro em campo e em confronto decisivo, não é mesmo? Isso mesmo, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos assistem. Hoje o Fluminense recebe o Lanús às 21h30 pelo jogo de volta das quartas da Sul-Americana. O tricolor saiu derrotado da Argentina na semana passada e agora quer contar com a sua força no Maracanã para avançar de fase.
Fluminense e Lanús se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana no Maracanã. No jogo da ida na Argentina, o tricolor foi derrotado por 1-0. Marcelino Moreno fez o gol dos argentinos logo na reta final da partida. Agora o Flu terá que remar no Maracanã, caso queira avançar. Para isso, precisa vencer por 1 gol para levar a decisão para os pênaltis, ou ganhar por 2 gols de diferença e avançar diretamente. No fim de semana, os cariocas bateram Vitória pelo Campeonato Brasileiro jogando em Salvador. Nesta noite, o Fluminense quer aproveitar o fator Maracanã, onde o time está invicto a 22 jogos em competições internacionais. O Lanús também vem de vitória no campeonato local e chega embalado para a decisão. Mesmo com a lei do ex a seu favor, Renato Gaúcho não deverá utilizar Germancano novamente entre os titulares. O centroavante iniciou sua carreira no Lanús, demorando para evoluir, logo foi vendido. Embora ainda seja o artilheiro do time na temporada com 19 gols, Cano não tem sido utilizado nas últimas partidas e enfrenta uma seca. A última vez que o argentino balançou as redes foi no dia 16 de agosto, na vitória sobre o Fortaleza no Brasileirão. No jogo de ida, entrou na partida faltando 5 minutos para o fim. E nesta noite de decisão, novamente não deve iniciar entre os 11. Quem avançar hoje enfrenta o vencedor do duelo entre Alianza Lima e Universidade de Chile. Bom, e por falar no palco do confronto de hoje do Fluminense, o Maracanã está sendo disputado por 3 empresas que querem obter o name rights de um dos mais emblemáticos estádios do mundo. Vamos conferir. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, revelou na reunião do Conselho Deliberativo que existem 3 empresas interessadas na compra dos direitos do nome do Maracanã. O objetivo do encontro foi falar sobre o projeto do novo estádio do gasômetro. Por isso, BAP foi explicar que não é tão fácil a venda de naming rights de uma arena em construção, já que o do Maracanã, que é um estádio pronto, está difícil. E completou que para receber os naming rights do novo estádio, teria de fazer um desconto tão grande que poderia ficar sem nada. A atual gestão já conversou de forma breve com o governo do Rio de Janeiro sobre uma autorização para a venda dos naming rights do Maracanã. Com interessados, o Flamengo pretende avançar para ter uma proposta mais definitiva para nomear o estádio. A ideia é ter nova conversa com o governo do estado quando tiver uma oferta de fato. O movimento faz parte da estratégia de aumentar a rentabilidade do Maracanã. A estimativa é de que o Maracanã gere em torno de 200 milhões de reais por ano, em números colocados na apresentação do Conselho. Bom, então é isso, Kleber. Eu fico por aqui. Uma ótima noite a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Bruno, e até mais. Bom, isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela companhia. Uma ótima noite e até amanhã.